desse jeito mesmo, irmãos. Glória a Deus. Então, vem comigo agora. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Isaías. O departamento de mulheres, o ministério de infantil, trabalhou para produzir de forma tão bonita, linda, uma decoração para você tirar uma foto, acabar o culto. Pega sua mãe, coloca lá, tira uma foto com ela lá no fundo, pega sua criança, tira uma foto lá na frente também, publica no Instagram, marca lá a igreja. Vamos honrar essas mulheres que chegam mais cedo, decora, arruma, tudo com o intuito de coração, de amor, para proporcionar para você, mãe, um registro, para você ter no seu dia a dia, na sua semana, com seus filhos, com a sua família. Então não deixa de registrar esse momento e se publicar no Instagram, marque lá a igreja, no nome de Jesus. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler os 10 primeiros versos da Bíblia. Diz assim o texto bíblico: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, o Isaías: ai de mim, Senhor, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Senhor nosso Deus, abra os nossos olhos para te ver. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para te ouvir. Abra o nosso coração para compreender a tua voz. Que não sejamos apenas informados pela cultura desse tempo, mas transformados pela tua presença. Fala conosco nesse dia e gera em nós sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Histórias que tocam as nossas histórias. Nós estamos falando de histórias bíblicas que nos confrontam, nos identificam e nos transformam. Depois do Gênesis, chegamos no deserto, na travessia, conquista de Canaã, período dos juízes, período da monarquia em Israel. Chegamos nas histórias registradas nos livros de Reis,
falamos da história do profeta Jonas, falamos da história do Jó. Domingo passado falamos do Daniel. E hoje vamos falar da história de um homem que foi um profeta e é um dos maiores livros do Antigo Testamento, Isaías. E vamos falar hoje mais especificamente do chamamento de Isaías para ser um profeta. Isaías, ele vive uma experiência profunda de revelação. Ele vê o Senhor, ele ouve o Senhor. O texto bíblico fala que ele tem uma visão em que o templo se encheu de fumaça, e ele contempla os serafins ao redor do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele responde a essa visão, a essa revelação, dizendo: ai de mim, eu estou diante da santidade, e ai de mim, porque eu sou um pecador. Vocês estão lembrados que lá no Êxodo, Deus havia pronunciado que ninguém podia ver o quê? A sua glória. Porque se visse a glória do Senhor, o que acontecia com ele? Ele morreria. Quando o Moisés pede para contemplar a Deus, o que Deus diz para o Moisés? Não pode. Então, o Isaías vê, e logo em seguida ele fala: ai de mim, agora eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. E a gente não pode ver a glória de Deus sem morrer. Aliás, eu nem tenho roupa para ver Deus. O que eu faço agora? Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, é algo fascinante, porque é uma experiência espelhar, como eu tenho dito aqui. É você ver e deixar ser visto. Porque quem se encontra com Deus, se encontra consigo mesmo. Toda experiência que nós temos com Deus, ela é uma experiência que passa também pela compreensão de quem nós somos. O Isaías vê o santo e fala: não posso chegar diante do santo porque eu sou pecador. Então, toda vez que você tem um encontro vivo com Deus, uma experiência viva com Deus, essa experiência não apenas revela sobre Deus, mas ela também revela sobre você. Ela te faz enxergar quem é você. Então, o Isaías se enxerga, ele vê que a santidade de Deus, ela é absoluta, e ele é um pecador. Então ele diz: há uma distância entre mim e Deus, e a glória de Deus vai me esmagar. Porém, ele tem uma experiência de ser transformada, porque um serafim pega uma brasa viva no altar, toca os lábios do profeta Isaías e diz: o teu pecado será perdoado e você está purificado. E aí o Isaías, ato contínuo, recebe uma missão. Deus pergunta: agora quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por nós? O Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, Camila, quando a gente faz um apelo na igreja, dizendo: nós precisamos fazer uma obra, quem vai? É o Isaías levantando a mão e dizendo: estou aqui, eu vou. Então, diante dessa experiência do profeta Isaías, Deus revela também um contraste que seria doloroso para o profeta. Porque enquanto o profeta está vendo Deus, ouvindo Deus, como eu fiz questão de ler até o verso 10 para você entender, Aldair, o contexto do que está sendo escrito. Enquanto o profeta enxerga e ouve, o povo permanece espiritualmente insensível. Nós vivemos atualmente um debate. Qual é o grande debate da nossa sociedade?
inteligência artificial. Então, há quem diga que está tão dependente, tão viciado na inteligência artificial, que tem hora que ele esquece como escrever, o que falar, porque tudo agora é tudo que você vai fazer, você vai lá no chat GPT, pá, e o pá. Então, nós temos máquinas que escrevem texto, respondem perguntas, produzem imagens, organizam informações, e é chamada de inteligência artificial porque é um simulacro, é um simulador de uma inteligência humana. Mas é óbvio que diante do debate que está instalado, qual é o limite para essa inteligência artificial e até onde nós vamos chegar com isso, surge uma pergunta profunda. O ser humano, ele não é apenas um sistema fechado de memórias, emoções e informações. Existe algo que vai além, que é o que nós chamamos de transcendência. Então, o chat GPT, ele não pode traduzir uma experiência viva com Deus, porque ele não transcende. Revelação e voz de Deus é dada aos homens. Então nós temos aqui uma experiência do profeta Isaías, e que vai nos ensinar algumas lições. Vem comigo. Primeira, não basta apenas ver, é preciso enxergar. O Isaías é o profeta que viu o que os outros não viam. Ele inclusive faz uma declaração afirmativa quando diz: eu vi o Senhor. O Isaías viu o que o povo não conseguia perceber. O povo tinha olhos físicos, mas não tinha discernimento espiritual. Há uma diferença entre olhar e discernir. Há uma diferença entre assistir e contemplar. Há uma diferença entre frequentar um ambiente religioso, um ambiente comunitário e perceber Deus. Então, nem todos aqui que estão vendo estão discernindo, nem todos que estão ouvindo estão recebendo. Alguns estão apenas assistindo, outros estão contemplando, alguns apenas frequentaram, outros estão tendo percepções. Então nós podemos estar cercados pela presença de Deus, mas mesmo assim, anestesiados quanto àquilo que Ele está querendo fazer no nosso meio. Você está apenas olhando, ou você consegue enxergar? Você consegue discernir? Muita gente está cercada pela presença de Deus, mas continua espiritualmente distraída. O Isaías viu. Por que que os outros não conseguiram ver o que o Isaías estava vendo? Talvez estivessem tomados pela distração, talvez estivessem tomados pela insensibilidade. Não basta apenas ver, é preciso enxergar. Segunda lição, não basta apenas ouvir, é preciso compreender. E aí, há uma exortação divina no verso 9 do capítulo 6, quando se diz: então, disse Deus a Isaías: vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Porque o povo ouvia as palavras do profeta, mas permanecia sem entendimento, porque ouvir é mais do que captar som, é permitir que a verdade penetre o coração. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, quando me corrigia.
E aí, mãe é interessante porque vai corrigir o seu filho, e aí ela fala, aí no final ela diz assim: você me ouviu? Mas quando a mãe fala assim, você está me ouvindo? Ela está dizendo, você está me entendendo? Porque é o seguinte, falar eu estou falando, eu sei que a minha voz está saindo, agora eu quero saber o seguinte, você está me entendendo? Porque ouvir é uma coisa, meu filho, eu quero saber se você me entendeu, que não é para fazer isso mais, você está me entendendo? Porque ouvir é uma coisa, compreender é outra coisa. O verbo hebraico utilizado aqui nesse texto é yada, que significa penetrar, significa conhecer profundamente. É a mesma expressão usada quando se diz que Adão conheceu a Eva. É esse conhecer no termo bíblico que quer dizer entrar na realidade. Então, é algo que você ouve e não sai por outro ouvido. Porque se for para você ouvir por um ouvido e sair pelo outro, vai adiantar o quê? Então, quando o profeta diz, ouvi e entendais, ele está dizendo o seguinte, a palavra, Isabelle, eu quero te dizer o seguinte, ela não pode entrar por seu ouvido e sair pelo outro, porque não vai adiantar nada. Você apenas vai ter gastado o seu tempo em uma reunião. Essa palavra tem que entrar e ficar. Ela tem que permanecer. Ela tem que penetrar. Ela tem que mexer com você. Ela tem que te balançar. A palavra de Deus tem que nos chacoalhar. Ela tem que trazer despertamento e reflexão profunda sobre o que eu estou fazendo e aonde eu estou indo. Porque do contrário, você vai estar apenas ouvindo. E ouvir, irmãos, até burro ouve. Até pedra ouve. Agora a questão é, você está entendendo? Terceiro, não basta apenas ter religião. É preciso ter sensibilidade. Eu acho muito forte essa expressão, torne insensível o coração desse povo. É muito perigoso. Gente que fala assim, eu não vou mudar. Ih, pastor, eu sou duro na queda. Ih, pastor, eu sou ruim. Eu sou ruim. Isso é muito perigoso. É muito perigoso porque você pode estar chegando num estágio, literalmente, de indiferença e insensibilidade. Porque o problema desse povo não era a ausência de informação. Era endurecimento de coração. O povo tinha templo, tinha culto, tinha tradição, tinha religião, mas não tinha percepção espiritual. A nossa geração é a geração mais privilegiada da história da cristandade protestante no Brasil. Nós temos acesso à Bíblia, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia não sei do que lá mais. Você tem Bíblia de tudo quanto é tipo, se você quiser ler. Problema com Bíblia você não tem. Você tem programa. Hoje quase ninguém ouve mais rádio. Mas você ligou sua internet, você ligou seu Instagram, você ligou seu computador, você tem pregação que você pode ouvir de madrugada, de noite, de manhã, de tarde. Você anda em Goiânia, você tropeça em igreja. Tropeça. De tanta igreja que tem. Agora a questão é, que diferença isso está fazendo? Porque nós estamos aqui diante de um povo que não tinha percepção espiritual, que tinha um coração endurecido porque não se arrepende, não se quebranta, não percebe Deus, não se deixa transformar, e isso acontece porque o coração é impermeável, é incapaz de ser tocado, é resistente à voz de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 3, Jesus vê o coração endurecido dos fariseus, fica indignado.
ele cura a mão de um homem justamente em resposta ao coração endurecido deles. E coração endurecido é uma afronta para Deus. Tão grande que gerou em Jesus indignação. Jesus fica indignado com isso. Hebreus, no capítulo 3, o autor de Hebreus faz uma advertência extremamente profunda. Ele diz: cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e endurecido diante de Deus, que os afaste do Senhor. Então, o maior perigo espiritual não é estar longe da igreja, é estar perto das coisas de Deus e continuar insensível. Por exemplo, Lucas, eu gosto muito de fruto sagrado. E o fruto sagrado, ele tem uma canção que diz o seguinte: pior que estar perdido dentro de casa, pior que estar perdido fora de casa, é estar perdido dentro da sua própria casa, à volta dos que não foram. É de uma inteligência essa música, que você ouve e você fala: meu Deus do céu, que cara inteligente. À volta dos que não foram, porque tem muita gente que está dentro, está perdido. Está perdido. Quarto, não basta apenas ter informação, é preciso ter revelação. Mesmo a inteligência artificial, que eu disse há poucos instantes aqui, ela tem limites. Ela relaciona dados, a inteligência artificial identifica padrões, memórias, mas ela não tem consciência espiritual. Ela não tem transcendência, ela não tem experiência com Deus. Então a inteligência artificial, ela trabalha com repertório. Deus trabalha com revelação. Deus trabalha com revelação. Olha, vocês não têm noção. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro. E volta e meia nós temos testemunhos, Larissa, que gente lá no Irã, no Iraque, tem revelação de sonho, que acorda chorando, com revelação de Deus, chamando ele. A inteligência artificial reorganiza informações antigas, mas é o Espírito Santo quem gera vida, quem gera direção, quem gera transformação. Então, conhecimento sem revelação não transforma o coração. Não adianta saber de Bíblia se a Bíblia não tiver no coração. Não adianta ter muito conhecimento se isso não produzir experiência com Deus. Quinto, não basta apenas pensar, é preciso se abrir para a transcendência. Romanos, no capítulo 8, verso 16, se diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus não disse para o Pedro: parabéns, Pedrão, você reorganizou memórias, chegou uma nova ideia. Jesus disse a Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Porque a nossa fé, ela é uma fé experimental. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu creio, nós cremos que Deus fala, interfere, revela, conduz e transforma. O nosso Deus não é uma matéria limitada em si mesma. Ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, ele tem mãos e toca. Nós podemos viver experiências cotidianas com esse Deus que age. Deus age, irmão. Deus age. Deus é poderoso. Existe uma voz maior que seus medos, traumas, memórias e pensamentos. Sexto, não basta apenas existir, é preciso responder ao chamado do Senhor. E é isso que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, porque quem ouve a voz de Deus recebe propósito. Quem encontra com Deus nunca permanece igual, porque depois do encontro que Isaías tem com Deus, o Isaías muda, o Isaías é purificado e o Isaías recebe uma missão.
E é interessante porque essa missão do Isaías, ela é extremamente desafiadora, porque o próprio Deus disse para ele o seguinte, que ninguém vai se arrepender. Você vai pregar, 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 e ninguém vai se arrepender. É por isso que no capítulo 53 de Isaías se diz, quem deu crédito à nossa pregação? Mas há uma promessa. E que promessa é essa? Mesmo quando se corta o carvalho, fica ali a semente de vida. Esse pequenino broto crescerá novamente. Então por isso que Isaías não deixa de pregar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, quem encontra Deus nunca permanece apenas sobrevivendo. Quem encontra com Deus não vive sem propósito, sem direção e sem sentido, porque a voz de Deus reorganiza a nossa existência, as nossas emoções, a nossa identidade, o nosso destino, a nossa missão. A voz de Deus dá sentido à vida. Então, se você teve um encontro com Jesus, ou você se torna um missionário, ou você vai continuar sendo um campo missionário. O que significa dizer que o seu encontro não foi verdadeiro. Porque quem encontra com Jesus, ato contínuo, ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está te chamando. Por último, não basta apenas explicar a fé, preciso experimentar a presença. Existe uma frase muito interessante que se diz o seguinte, aqueles que foram vistos dançando, foram julgados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Olha só, aqueles que foram vistos dançando, foram julgados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. O mundo moderno tenta explicar todas as coisas, seja como química, trauma, emoção, construção psicológica. O Freud, e aí data vênia com toda licença a quem é psicólogo na igreja ou quem faz psicologia, mas talvez o Freud diria o seguinte, gente, o Isaías não viu Deus, vocês estão ficando doidos. O que aconteceu foi uma projeção da mente do Isaías, porque o homem, o ser humano, ele tem um sistema fechado do consciente, do inconsciente, do subconsciente. Então, o Isaías nada mais fez do que viajou na maionese. E aí viu Deus. Outros diriam, cara, que loucura, pastor do céu. Eu encontrei um cara hoje que eu vou falar uma coisa para você. Ele falou para mim que viu Deus. Falou assim para mim, jurando de pés amarrados, eu vi Deus. Esse cara é louco, não é, pastor? Olha, irmãos, nós cremos que o ser humano não é apenas um ente biológico, psíquico, mas ele é espiritual, ele é aberto ao transcendente. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, dou graças a Deus sem cessar, porque vocês receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como verdadeiramente ela é, palavra de Deus, que atua eficazmente em vocês, naqueles que creem. Eu poderia passar a noite inteira falando para vocês de experiências do Evangelho que muita gente teve, porque a Bíblia não é apenas uma literatura. Vocês já viram aquele livrinho que a gente chama do livro de Gideões? Vocês conhecem? Gideões. Há 2 semanas atrás eu participei de um jantar com a liderança dos Gideões. Um dos caras que deu testemunho com a experiência com a palavra de Deus, olha que loucura. O cara pegou um livro dos Gideões, da Bíblia, melhor dizendo, aquele Novo Testamento, e ele rasgava as folhas para fazer maço, para puxar um.
para fumar maconha. Puxar um, aí às vezes o pessoal vai estar vendo, pastor, o que significa isso? Ele fazia um maço para fumar uma maconha. Só que, na medida em que ele ia rasgando, Shirleia, ele via um texto aqui, um texto acolá, tragava, mas não deixava de ler um texto aqui, um texto acolá. Um belo dia ele rasgou um texto bíblico. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse cara estava lá, ele falou, olha, isso aconteceu comigo. Você consegue pensar num trem desse? Essa experiência dele é apenas uma de tantas outras experiências que as pessoas têm com Cristo. Porque o Evangelho não é apenas teoria. O Evangelho é revelação de Deus. Você crê nisso? Eu quero te dizer uma coisa. Deus quer se manifestar na sua vida hoje. Quantos querem ter uma experiência com a glória de Deus? Coloque-se em pé, por favor. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, da glória do Senhor. Mas nem todos conseguem ver a glória de Deus. A glória de Deus está nesse lugar. Eu vou repetir. A glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, porque não dá. É isso que a gente está aprendendo aqui com o Isaías. O que nós estamos aprendendo com Isaías é que aqueles que recebem uma revelação e não apenas uma informação, que são tocados pela glória de Deus, eles são transformados. Deus quer te transformar nessa noite. A glória de Deus quer tomar a sua vida. O Senhor quer tomar a sua vida nesse lugar. E Ele te chama. Os serafins, os anjos do Senhor, eles passeiam nesse lugar, manifestando na sua vida. A voz do Senhor está ecoada nesse lugar. E Deus está dizendo: enxergue, ouça, porque eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Feche os seus olhos, por favor. Oh, aleluias. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Comece agora a clamar pela glória de Deus. Comece agora a clamar pela presença de Deus. Comece agora a buscar a presença de Deus. Diga isso para o Senhor. Ora, igreja. Comece agora a falar como Isaías: santo, santo, santo é o Senhor. Comece agora como o profeta Isaías a dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Dê glórias a Ele. Diga a Ele: Senhor, a minha vida é Tua. É para a Tua glória. É para o Teu louvor. Oh, aleluia. Oh, aleluias.
Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua glória continua enchendo toda a terra. E nós pedimos ao Senhor que tu abras os nossos olhos para te enxergar, os nossos ouvidos para te ouvir, e o nosso coração para compreender a tua voz. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós já vamos encerrar a nossa celebração, mas antes eu quero dizer para os irmãos: você que é homem, você não vai sair daqui sem fazer a sua inscrição com Josinaldo para o nosso acampamento de homens que vai começar semana que vem, sábado. De sábado para o domingo nós vamos lá para o Shalom. Procure o Jojo e faça a sua inscrição com ele. Não saia daqui sem confirmar a sua presença, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos, que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção.